Livro de João, no capítulo 9, eu gostaria de convidar meu esposo para estar aqui juntamente comigo, para estar travando essa batalha juntamente comigo nessa noite. Livro de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, acredito que todos já encontraram. A palavra do Senhor vai dizer assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com sua saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, eu estou aqui para ouvir somente o que vem de Ti. Fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Eu recebo tudo que vem da parte do Senhor para a minha vida nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, glorifique ao nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele se faz presente neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesses últimos dias o Senhor, Ele tem falado muito fortemente no meu coração através dessa palavra, e eu quero transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia vai falar a respeito de um certo homem, de um certo jovem por nome de José. José pertencia a uma família com muitos irmãos, e a Bíblia vai dizer que José, ele se destacava entre os seus irmãos, e Deus já vinha dando visões para José a respeito do seu futuro. As visões que José tinha eram como promessas que Deus fazia na sua vida. A Bíblia vai relatar que José, ele tinha várias visões, a qual ele estava em posto de liderança. E ao contar essas visões para sua família, José muitas das vezes não era muito bem visto, porque soava como autoritário, soava como arrogante, soava como ele quisesse ser melhor que os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que também José era um filho que pelo seu pai ele tinha muito amor. Ou seja, José era um dos seus filhos a qual o seu pai possuía mais amor. A Bíblia relata isso. E a palavra do Senhor vai dizer então que, tomado de ódio, tomado por inveja, os irmãos de José, eles tramam contra a vida dele. Nós vamos matar José, porque José está muito egocêntrico, porque José está se achando demais, porque José é o filho favorito do nosso pai. Então eles tramam matar José. E assim como foi lido aqui nessa noite, que as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, elas não voltam vazia. Elas se vão até cumprir aquilo a qual foi decretado. Tudo pode passar, e como vai passar, mas o que Deus prometeu não vai passar. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor liberou para a sua vida. Não sei quais são os planos que Deus determinou para você. Meu irmão, pode cair céus e terra, mas isso aí que o Senhor prometeu não vai passar. Porque se uma coisa que o nosso Deus é, Ele é fiel. Porque ainda na nossa infidelidade o Senhor permanece fiel.
A Bíblia diz isso. Ainda que eu seja infiel, ainda que você seja infiel, porque nós caímos e nós falhamos, o Senhor, Ele não nega a si mesmo. Portanto, Ele é fiel sobre todas as coisas, em qualquer circunstância. E a palavra do Senhor vai dizer então que eles mudam o plano. Não vamos matar mais José não. Tira José do poço. Vende José por algumas moedas como um escravo. José era levado para o Egito como um escravo. E José começa a servir naquela função a qual ele tinha. Antes o filho favorito, agora ele era um escravo. E a palavra do Senhor vai dizer que, irmãos, quando a pessoa ela tem Deus na sua vida, quando ela faz as coisas na direção do Senhor, onde quer que ela está, ela faz diferença. Tudo que ela bota a mão para fazer dá certo. Ainda que ela seja perseguida, ainda que ela seja humilhada, ainda que ela seja maltratada, tudo que ela põe a mão prospera. Você já viu aquela pessoa que ela passa por tudo quanto é dificuldade, mas se ela colocar a mão para fazer algo, aquilo vai dar certo, porque ela faz na direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto escravo, tudo que José colocava a mão era abençoado. Irmãos, e quando nós estamos na posição do Senhor, nós viveremos adversidades. A pastora estava ministrando aqui e eu vejo como uma confirmação da palavra de Deus para nós nessa noite. Mas o que nós precisamos entender e aprender, que a maior dificuldade nossa, do cristão, é que todas as nossas lutas, elas devem resultar na glória de Deus. Porque você não vive pelo que se vê. Como assim? Nós vivemos de fé. O que é fé? É acreditar naquilo que eu não vejo. É acreditar naquilo que as minhas mãos não podem alcançar. É acreditar naquela loucura que estão dizendo que vai acontecer na sua vida, mas que aos seus olhos não há condições. Isso é fé. E é por isso que eu e você devemos viver. E José, ele vivia de fé, porque ele estava lá sendo escravizado e dando o seu melhor. Irmãos, e quantos de nós dentro da igreja que fazendo a obra não faz com todo o seu coração? José, ele estava dentro do Egito, trabalhando como escravo para um povo pagão, para um povo que não servia a Deus, e ainda assim José fazia o que lhe era colocado em tuas mãos com todo o seu amor. Como se não bastasse ter sido vendido pelos seus irmãos, contaram a história para o seu pai que ele havia morrido. Levaram a túnica dele suja de sangue, de animal. Pai, José morreu, foi atacado por um animal e morreu. O pai dele acreditava que acabou. E a palavra do Senhor vai dizer então que José, ele se destacava. Então alguém se interessou por José. A mulher do seu senhor, de Potifar, olha para José e se interessa por ele. Mas nós precisamos aprender a guardar os princípios do Senhor onde quer que nós estejamos. Não importa se você está na Babilônia, não importa se você está no Egito, você precisa guardar os princípios do Senhor onde quer que você esteja. Porque tem gente que é fiel dentro da igreja na hora do culto, mas quando essas portas se fecham, parece que é outra pessoa. Mas nós vemos na palavra do Senhor Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens de Deus, em terras onde o nome do Senhor não era glorificado, não era proclamado, sendo fiel a Deus. José no Egito, escravo, sofrendo, sendo fiel a Deus. Então não há desculpa para mim e nem para você ser infiel ao Senhor no trabalho. É porque ninguém é crente. Dentro da minha casa é porque ninguém serve a Deus. Não há desculpa. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher se interessa por José. E ela se lança com desejos para José. Só que José, ele temia a Deus. E quando aquela mulher ela se joga aos braços de José, José, ele sabia que aquilo era um laço. Ele foge. Se você não pode enfrentar determinadas situações, fuja. E a palavra do Senhor então vai dizer então que ele foge. Ao fugir, aquela mulher puxa
alguma parte da roupa de José. E a Bíblia vai falar então, meus irmãos, que ela chega até o seu esposo e diz: olha, José, ele abusou de mim, olha aqui, as suas roupas estão em minhas mãos, José, ele me fez mal. Lá vai José sendo preso, porque escravo não ia ter voz, principalmente contra a esposa do seu senhor. Lá vai José ser preso. José na cadeia, por algum tempo, os escravos que estavam lá pertenciam ao palácio de Faraó. Em determinadas situações eles vêm a ter uns sonhos e eles não conseguem discernir qual era o significado daquele sonho. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que José, aqueles companheiros de cela de José contarem o sonho, José traz o discernimento do Senhor para aquele sonho. E conforme José discerniu, os sonhos aconteceram na vida dos dois. E José, ele faz um apelo: ei, quando vocês saírem daqui, lembrem-se de mim. Já que José tinha feito uma benevolência para eles, lembrem-se de mim. A palavra do Senhor vai dizer que eles saem. Eles se lembram de José? Não. Mas quando Deus tem algo para realizar, todas as coisas fluem, não como nós queremos, mas do jeito que Deus quer. José queria que ele fosse lembrado assim que eles saírem, que eles tivessem saído. Mas o propósito de Deus não era aquela hora. A palavra do Senhor vai dizer então que Faraó, ele vai ter uns sonhos, e que chama sábios, e que chama astrólogos, e que chama várias pessoas para discernir. Ninguém consegue discernir o sonho de Faraó. A Bíblia vai dizer que alguém lembra: José, ele discerniu o sonho quando estávamos na prisão, Faraó. E conforme José discerniu, aconteceu. Manda chamar José. Um dia José está preso. No outro dia ele está perante Faraó, discernindo o sonho dele. A Bíblia vai dizer que José, ele vai trazer o discernimento dos sonhos de Faraó. Irmãos, e quando nós temos Deus na nossa vida, o mundo precisa ver isso. E como que o mundo vai ver isso? É do jeito que eu visto? Não. É no seu semblante, é no seu ser. Porque quando Pedro, ele negou Jesus, alguém via algo de Deus da parte de Jesus. Olha, você é como Jesus, você anda como Ele, você fala como Ele. Precisa haver um diferencial. E Faraó viu isso. Por mais que ele não compreendesse o que é que tinha na vida de José, eu e você, nós sabemos, era a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer então, irmãos, que Ele traz o discernimento. Irmãos, e isso é o mais lindo. Quando José acaba de discernir, Faraó, ele fica maravilhado, ele fica encantado. E ele vai dizer que José discerniu o sonho dele. Irmãos, porque na primeira oportunidade a qual nós estamos passando luta, nosso primeiro ato é murmurar. José tinha sido vendido, acusado injustamente, preso. Não sei o que ele passou. Imagina qual seria o castigo para aquele que violentou sexualmente a esposa do seu senhor. Não sei se talvez José tenha apanhado, talvez José tenha sido torturado. E quando o Faraó falou para ele que ele havia discernido o seu sonho, José vai dizer: não fui eu, foi o Senhor meu Deus que está comigo. Aquele que sabe levar a glória para Deus em qualquer circunstância. Aquele momento José não queria questionar porque ele foi vendido. Ele não queria questionar porque ele foi acusado injustamente. Porque muitas das vezes, irmãos, nós questionamos: eu sou servo de Deus, eu não tenho que passar por isso. Mas porque José foi preso, acusado injustamente? Eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu não aceito isso. Irmãos, José passou por todas as tribulações. E a palavra do Senhor vai dizer então que Faraó viu Deus na vida de José. Então Faraó entregou para José o cargo maior
abaixo dele. Faraó, ele disse: José, se for para arrastar o pé daqui, o povo vai ter que te pedir autorização. Abaixo de mim é você que manda em tudo. Você vai governar todas as minhas riquezas. Tudo que se fizer aqui vai ter que ser feito debaixo da sua autorização. Chegou o momento da honra. Chegou o momento da glória. Mas José estava ali levando para Deus todo louvor, toda honra, toda glória. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Nós lemos uma passagem a qual conta a respeito de um cego. Ele era cego desde quando ele nasceu. E a Bíblia vai dizer que ao ver os discípulos olham para aquele cego e diz: Senhor, quem foi que pecou? Por que ele está cego? Foi ele ou foi o pai? Foram os pais dele? Aí Jesus vai dizer: ninguém pecou. Ninguém pecou. Irmãos, muitas das vezes nós assimilamos a nossa dor, o nosso sofrimento a algo que nós fizemos errado. Obviamente, é claro e com certeza, é bíblico, é lógico, é lei bíblica. É a realidade que tudo aquilo que nós fizermos traz uma consequência. O pecado, ele traz uma consequência. Mas existem situações na nossa vida que elas acontecem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Jesus, ele volta-se para os discípulos e diz: ninguém pecou. Ele nasceu assim, sabe por quê? Para que seja manifesto a glória de Deus. Para que seja manifesta a glória de Deus. Aí eu pergunto a você e a mim mesma: por que José foi vendido? Por que José foi acusado injustamente, tendo um Deus que é justiça? Por que José sofreu todas essas provações? Aí essa resposta vem lá nesse João, onde nós lemos, vem no livro de João: para que fosse manifesta a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e nós precisamos aprender com Deus que a dor, quando nós estamos na posição de Deus, vivendo o que Deus quer, a dor, ela nos traz crescimento. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma médica e ela dizia assim que crianças entre 2 e 3 anos e adolescentes também, eles sentem a dor do crescimento. E ela diz que é comum ao final do dia elas sentirem dores nos membros inferiores, que é devido ao crescimento. E eu entendi que isso também vai para a nossa vida espiritual e a nossa caminhada com Deus. O crescimento, ele vem com dor. A nossa caminhada com Deus, o crescimento, ele vem com dor. Porque nós não queremos enfrentar a dor, o sofrimento, e a dor é ruim demais. Mas eles são necessários para o meu crescimento e para o seu crescimento. Se cada um começar a analisar a sua própria vida, talvez você vai olhar tanto sofrimento, tantas decepções, tantas amarguras, mas você vai olhar para trás e vai entender que hoje você carrega uma maturidade, um crescimento que não seriam capazes se você não tivesse passado por tudo que você passou. Que foi necessário para você crescer, para você amadurecer, para você evoluir. Porque nós vamos olhar para a dor. Quando nós estamos com dor, nós nos achegamos a Deus. Nosso coração fica quebrantado e sensível à voz de Deus. Quando nós estamos com dor, nós nos humilhamos aos pés de Jesus. A nossa fé é renovada, nós temos mais esperança no Pai. Há pessoas talvez que estão passando por dor, mas ainda não entendeu qual é o propósito de Deus. E nós vamos olhar para a palavra de Deus.
E assim como é na lógica humana, como o nosso corpo humano funciona, quando nós tínhamos nossos 2, 3 anos e quando entramos na adolescência, havia dores físicas pelo nosso crescimento. Assim é a nossa caminhada com Deus. Eu olho para Davi sendo perseguido por Saul. Talvez na minha mentalidade, Senhor, eu estou sendo perseguida, eu não quero ser perseguido. Davi, você precisa ser perseguido sim. Você precisa crescer, porque você vai ser rei. Você precisa de ter maturidade para liderar o seu reino. Eu vejo Jesus na cruz. Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Não, Jesus, esse cálice não vai ser apartado de ti, porque é um povo que necessita ser salvo. Então você vai sim passar pela dor. Eu vejo o povo de Deus lá no Egito, e o Senhor olha para uma mulher e diz assim: mulher, o seu filho Joquebede, é o seu filho, e ele é arrancado dos seus braços. Ela coloca ele dentro de um cestinho e joga ele no mar. A dor daquela mulher de entregar o seu filho, de não poder criá-lo diretamente como a mãe dele, levantou Moisés como libertador do Egito. Tirou o povo de Deus do meio daquele lugar onde já estava padecendo e sofrendo. Eu vejo Paulo e Silas lá sendo açoitado, mas que era necessário sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. E agora, irmãos, com nós não é diferente. As lutas, elas vão bater na porta. As situações, elas vão nos chegar. O luto, a dor, a enfermidade. Mas Deus está dizendo que assim como foi com Paulo e Silas, que você passe adorando a Deus. Que você faça disso motivo para a glória de Deus. Que venha o luto, que venha a dor, que venha a enfermidade, que venha o afronte, que venha a humilhação. Irmão, coloque-se na posição e: Senhor, eu quero que através disso o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus, porque, meu irmão, você é algo precioso para Deus. E a Bíblia vai dizer em João também que quando o Senhor ele vê uma árvore que está dando fruto, sabe o que o Senhor faz? Ele vai lá e poda. Sabe para que ele poda? Para que ela dê ainda mais frutos. Irmãos, o que o Senhor está fazendo é para o crescimento de você. A tribulação que você está enfrentando é para que você adquira mais maturidade. A tribulação que você está enfrentando é que o Senhor quer te ensinar. Entenda que quando o Senhor quiser nos ensinar algo, Ele vai nos colocar na provação. Como é que o Senhor nos ensina a ser mais humilde? Nos humilhando. Como é que o Senhor nos ensina a ser mais forte? Colocando situações extremas sobre a nossa vida. Quando o Senhor ele vai exaltar alguém, primeiro Ele vai lá e humilha. Como Ele fez com José. José, eu vou te exaltar. Eu vou te permitir se você ser líder. Mas primeiro eu vou te levar no pó, para que você seja capacitado. Eu vou te colocar no lugar mais baixo, para que você seja capacitado para estar no lugar mais alto. O Senhor vai te colocar primeiro no lugar mais baixo, para depois te colocar no lugar mais alto. José, ele governava o Egito com amor, irmãos. Você lembra dos irmãos de José que venderam ele? Pois é, a fome bateu lá na terra deles. Não tinha comida em lugar nenhum, só no Egito, lugar que José liderava. A fome bateu no Egito também, mas José tinha reservas. José ele foi sábio o suficiente para armazenar comida para enfrentar o tempo da seca. Lá foram os irmãos de José bater na porta de José. É assim que Deus faz, irmãos.
É assim que Deus faz. Quando você estiver passando pelo momento da tribulação, o momento da afronta, se posicione como um servo de Deus. Você não tem que justificar nada para o homem, não, irmãos. Você tem que se posicionar no lugar que Deus quer que você esteja. Você não tem que dar resposta para o homem, não. Você não tem que provar nada para o homem. Você precisa se posicionar no lugar que Deus quer que você esteja. Somente isso. Porque às vezes, irmão, eu falo por mim também. A gente passa determinadas situações que a gente quer provar. Eu estou certa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não sou isso que vocês dizem. Mas Jesus vai dizer. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor é que nos testifica. Então não gaste o seu tempo justificando nada para ninguém. Você precisa provar para Deus. Você precisa se posicionar diante de Deus. Deus, eu estou aqui. Se tem algo que necessita ser mudado em mim, o Senhor vai me dizer. Porque eu não vou encaixar no padrão de Ciclano ou de Beltrano. Eu vou encaixar no padrão do Senhor. Aí foram lá os irmãos de José. Bateram na porta. José fez até um mistério para não saber que era ele, que era o governador, que era o sábio, que todo mundo falava, que conseguiu a proeza, a sabedoria de juntar alimentos para todo mundo. Olha, o governador mandou chamar os irmãos, traga os irmãos, o pai. José fez a proeza. E depois José ele se revela: sou eu, é eu que governo. De escravo, agora eu sou o governador. Agora eu que governo tudo. Os irmãos de José olham para ele, eu imagino aquela situação de olhar para aqueles que eles queriam tirar a vida, que eles tramaram a morte de José, que eles venderam José. Estava diante dele como o único que podia alimentar eles. E se José quisesse, era a oportunidade de ceifar a vida deles. E José fez como um homem de Deus deve agir diante daqueles que o afrontam. José fez como aquele que tem Deus no seu coração se posiciona nessa situação. José os alimentou. José deu de comer, José deu um teto, José deu um lar para aquelas pessoas. Porque muitas pessoas, irmãos, estão na presença do Senhor, falam que serve a Deus, mas está esperando a hora da vingança. Eu quero ver. A hora que precisar de mim, vai ver. Eu vou fazer o mesmo que fez comigo. Irmãos, isso não é ter Deus, não. Isso não é agir segundo o Senhor, não. A Bíblia vai dizer que passa os anos, José sustenta a família, sustenta aqueles que te venderam, aqueles que foram culpados por tudo que ele passou. A Bíblia vai dizer que passa os anos, o pai de José morre. E como José era queridinho do papai, o que veio na mente dos irmãos de José? Agora que o nosso pai morreu, José não tem por que ser bom com nós, não. Agora que o nosso pai morreu, José vai nos matar. Agora ele não vai ter misericórdia de nós, porque ele fazia isso porque o nosso pai era vivo. E José nunca queria decepcionar o nosso pai. E sabe o que José fez? Lá em Gênesis, no capítulo 50... a Bíblia vai dizer que eles vão lá fazer os trâmites da morte do pai. Aí os irmãos já começam a ficar desesperados. Porque eles sabiam o que eles mereciam, né? Eles sabiam que lhe era merecido devido a tudo que eles fizeram para José. Então eles vão temer a José. E eles chegam até José. E José, ele vai dizer assim, meus irmãos, no livro de 50, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo:
assim direis a José: perdoa-te a transgressão de teus irmãos e o pecado porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falava. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vai lá correndo e José, olha aqui, o papai mandou dizer assim que é para você nos perdoar. Papai mandou dizer assim que é para você nos perdoar de todo o mal que nós fizemos para você. Porque eles estavam com medo. E quando José ouviu isso, José chorou. Porque eles esperavam de José o oposto do que José ia oferecer. Irmãos, quando nós servimos a Deus, por mais que os outros nos ofereçam mal, nós temos o bem para oferecer. Essa semana meu esposo falou algo para mim, eu guardei no meu coração. As atitudes das outras pessoas não devem mudar quem eu sou. Se você tem um caráter formado em Deus, não deixe que o mal do outro mude a pessoa boa que você é. Não deixe que o mal do outro mude a pessoa bondosa que você é. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está tão calejado que a gente fala assim, eu não vou ser mais bobo não. A gente quer ser assim, de tanto que a gente leva. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós que vale a pena nós seguirmos a Deus e termos o caráter de Cristo. Porque José, ele tinha o caráter de Cristo. E a Bíblia vai dizer então que José chorava. Vieram os outros irmãos e José diz para eles: não tem mais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Irmãos, quem tem que fazer a justiça é Deus. Nós não temos que vingar de ninguém. Ame o seu próximo, cumpra a palavra de Deus, e isso basta. Aquele que humilhou, que maltratou, ainda quando precisar, irmão, volte lá e ofereça as suas mãos. Porque no devido tempo o Senhor, Ele vai te honrar. Ainda que esteja doendo, o Senhor está dizendo, você está crescendo. Ainda que esteja doendo, o Senhor está dizendo, você está amadurecendo. Ainda que esteja doendo, o Senhor está dizendo, eu estou te moldando. Ainda que está doendo, o Senhor está dizendo, eu estou te preparando para aquilo que eu tenho reservado para você. Porque um pai que ele ama um filho, antes dele dar o carro, ele dá a carteira, a habilitação. Esse é o nosso Deus. Antes dele nos entregar algo, ele nos entrega capacitação. E capacitação, irmãos, ela vem com dor. Os profetas do Senhor, eles foram forjados no fogo. A capacitação do Senhor, ela vem com lágrimas. A capacitação do Senhor, ela vem com muita dor. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não queremos. Mas o Senhor libera sobre a minha vida, libera sobre a sua vida uma palavra de vitória. Que o lugar onde você precisa chegar é necessário essa caminhada. O lugar onde você precisa chegar é necessário essa humilhação. É necessário essas palavras a quais têm sido lançadas sobre a sua vida. Porque assim como José olhou para trás, opa, se eu sou governador hoje, é porque eu fui preso, é porque eu fui escravo. Se eu não fosse escravo, qual que era o meio de eu chegar nesse trono? Qual que era a capacidade que eu teria para governar um povo? Qual a capacidade e sabedoria que eu teria de administrar todo o Egito? Irmãos, o Senhor está te capacitando. Aceite a capacitação do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica travado em determinados processos porque nós não submetemos a Deus. Muitas das vezes nós ficamos travados em determinados processos porque nós não compreendemos que nós precisamos aprender. O Senhor está nos moldando a cada dia, irmãos, para que nós venhamos ter o caráter de Cristo. Você, como cristão, precisa ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. E o Senhor vai ensinar do jeito que a gente aprende. E quando o Senhor nos ensinar, irmãos,
Vamos nos submeter ao Senhor, submeter à vontade do Senhor. Irmãos, nós devemos nos posicionar da seguinte maneira: Senhor, tudo que vem da parte do Senhor, eis-me aqui. Sabe o que Jó falou? Quando a esposa dele murmurou contra Deus: se eu aceitei o bem que vem de Deus, por que eu não devo aceitar o mal? Porque muitas das vezes o mal também vem de Deus. Está escandalizado? Não, a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que o espírito maligno que perturbava Saul vinha de Deus. É a palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele tem o controle de todas as coisas. Até a chave do inferno e da morte está nas mãos dEle. Ele domina o inferno. Ele tem o domínio da vida. Você está respirando aqui agora, mas se o Senhor falou, acabou, não precisa ter causa, não precisa ter idade, não precisa nem ter enfermidade, que acabou. Porque do Senhor é todas as coisas. Glorifique ao Senhor em toda situação, irmãos. Glorifique a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para a glória de Deus. E quando nós aprendemos isso, irmãos, a nossa vida é diferente. Quando nós entendemos que esse fôlego que eu puxo todos os minutos, ele é para a glória de Deus. Que no sim e no não, Ele é Deus. Que quem controla todas as coisas não é o poder da terra, é o poder do céu. O Senhor viu eles tramando a morte de José. O Senhor viu aqui, Ele não violentou aquela mulher. O Senhor viu, o Senhor permitiu. E é isso que nós precisamos aprender dia após dia. Senhor, o Senhor não está vendo a minha provação? O Senhor não está vendo a minha enfermidade? Senhor, o Senhor não está vendo a dor, a angústia da minha alma? Irmão, sim, o Senhor está vendo. Mas o Senhor vai te levantar, o Senhor te toma pelas mãos nessa noite e vai te dizer: filho meu, eu te permito entrar na fornalha de fogo ardente, mas entenda que nessa fornalha você não vai estar sozinho. Filho meu, eu permito que você caia na cova dos leões, mas entenda que eu mesmo fecho a boca dos leões. O Senhor te permite passar pelos processos, mas Ele é com você. Aleluia, Jesus. O que nós não podemos é não ter a presença do Senhor conosco. O que nós não podemos é não ter a presença do Senhor conosco. Pode ser o que for que você estiver enfrentando. Peça a Deus que Ele seja com você, e Ele vai ser. Quando o Senhor bater na porta do seu coração, abra o seu coração. Permita viver e passar os processos da sua vida com o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas acreditam que aceitar Jesus é uma mudança de vida do felizes para sempre. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós sabemos que não existe feliz para sempre, só vai existir no dia que o Senhor nos tirar dessa terra. Mas aqui vai ser luta, vai ser tribulação, vai ser leão para nós enfrentarmos igual Davi, vai ser urso, vai ser afronte, vai ser humilhação, vai ser enfermidade, vai ser pandemia, vai ser portas fechadas, vai ser angústia, vai ser aflição. Mas o Senhor vai ser conosco. O Senhor, Ele não desampara o povo seu. A palavra do Senhor vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nada vai nos separar do amor de Deus. Irmãos, nada vai te separar do amor de Deus. Onde você estiver, no mais profundo mar, na caverna escondida, o amor de Deus vai te alcançar lá. O amor do Senhor vai te alcançar. E esse amor do Senhor está te alcançando nessa noite. O Senhor te
toma pela sua mão nessa noite e te diz: filho meu, eu tenho visto os teus passos, eu tenho contemplado a sua caminhada. Entenda que você não está só, entenda que você não está sozinho nessa caminhada. Eu, o Senhor, estou com você, porque nessa peleja não pelejarás você, eu, o Senhor, pelejarei por você. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Se você está no processo, pode esperar, porque está vindo a honra que vem de Deus. Se você está passando pelo processo, pode esperar, que a honra do Senhor, ela vai chegar. E quando ela chegar, nós vamos ser como José. Nós vamos ter o amor que José teve no seu coração. Porque se nós formos diferentes, a gente cai de novo para o processo para aprender, para depois ser exaltado. E se não aprender, cai de novo no processo. Porque tem pessoas que sofrem além do necessário porque não aprendem, porque não se submete, porque não aceita aprender. E nós estamos aqui nos submetendo ao processo do Senhor e dizendo para Deus: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu aceito tudo que vem da parte do Senhor, e que eu venha compreender e submeter todas as coisas que vêm do alto. Eu não aceito que vem da parte do diabo, só se o Senhor permitir, como foi com Jó. Quem tocou em Jó foi o diabo, mas porque Deus permitiu. Eu só aceito o que for da sua permissão na minha vida. Me capacite para tudo que o Senhor tem para mim, para todas as promessas que o Senhor fez para mim, para que quando as promessas chegarem, eu tenha a sabedoria de José. Para quando as promessas chegarem, eu tenha a sabedoria de José. Eu tenho o amor que José teve. Eu tenho a humildade que José teve. Eu tenho o coração perdoador de José. Humilde, bom, generoso, amoroso. Porque ainda, irmãos, que sejamos afrontados e humilhados, e o Senhor, Ele contempla todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E não se engane achando você que está passando por tudo isso sozinho. Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou contemplando. Se eu não agir ainda, porque não é hora. Se eu não tirei do poço ainda, porque não é hora. Se eu não tirei da prisão ainda, porque não é hora. Porque a hora vai chegar. E quando essa hora chegar, só vale a voz de Deus. Céus e terra têm que obedecer o comando do Senhor. Porque é esse Deus que domina a minha vida. É esse Deus que domina a sua vida. O tempo do Senhor, Ele é perfeito, irmãos. O tempo do Senhor, Ele é perfeito. As promessas do Senhor, elas vão se concretizar na sua vida. Apenas creia, apenas espere, apenas se submeta à vontade do Senhor. Que muitos vão contemplar, até quem nem está na sua vida mais, fez algo e foi embora. O Senhor vai permitir contemplar, como foi com José. Tiveram que voltar, bater na porta e pedir socorro. Deus vai permitir para você mostrar quem é o Deus na sua vida. O Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus de justiça. Amém? Quem crê nessa palavra diz amém. Louvado seja Deus. Eu convido a você a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.